Amados irmãos e irmãs, que a paz de Jesus preencha cada um de vocês neste momento abençoado. É com o coração transbordando de alegria que nos reunimos novamente para mais uma jornada de fé e esperança. A vida, com suas curvas e desafios, muitas vezes nos coloca em situações onde a tristeza é tão grande que parece que o coração vai explodir e a gente só quer fugir para bem longe, para um lugar onde ninguém possa nos encontrar. Quem nunca sentiu o peso de uma preocupação tão grande que tirava o sono, ou a dor de uma traição que parecia cortar a alma em pedacinhos? Nesses momentos de angústia, quando a dor e a solidão tentam nos abraçar, é natural que a alma busque por um cantinho seguro, um consolo, um amigo que possa nos ouvir e nos proteger de todo o mal. Mas eu tenho uma verdade preciosa para compartilhar com vocês hoje. Uma verdade que tem o poder de acalmar o mar revolto da alma e trazer a paz que é maior que tudo que a gente pode imaginar. Essa verdade é como um farol que nunca se apaga, uma âncora que nos mantém firmes mesmo nas maiores tempestades. E essa força, meus queridos, essa âncora, é o amor inabalável de Jesus, que está no controle de cada detalhe da nossa existência. É Ele quem nos sustenta, quem nos compreende e quem nos abraça, revelando-nos o caminho da verdadeira segurança e consolo. Neste nosso encontro, vamos abrir as páginas da Bíblia para um texto que fala diretamente sobre a dor da traição, a busca por um refúgio e a certeza de que Jesus nos ouve e nos defende. É um convite para pararmos por um instante, respirarmos fundo e permitirmos que a verdade divina nos envolva, acalmando as inquietações do nosso coração. A linguagem será humanizada e direta, sem jargões teológicos ou termos difíceis, e sem gírias. A simplicidade e clareza são fundamentais para que qualquer pessoa, independentemente da idade, compreenda a mensagem. Queremos que cada palavra ressoe em sua alma, transmitindo a certeza de que Jesus está pertinho, compreendendo e cuidando de cada um de vocês. Então, preparem o coração, porque a revelação está apenas começando. E ela nos conduzirá diretamente para as riquezas de um dos salmos mais emocionantes sobre a confiança em Jesus, que nos mostra a bondade e a justiça divinas em cada verso. O que será que o Salmo 55 tem a nos dizer hoje? Salmo 55. Ó Jesus, inclina os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído, por causa da voz do inimigo, por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me abominam. O meu coração está dolorido dentro de mim e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm e o horror me cobriu. E eu disse, quem me dera asas como de pomba. Então voaria e estaria em descanso. Eis que voaria para longe e ficaria no deserto. Selá. Apressar-me-ia a escapar da tempestade e da ventania. Destrói, Senhor, e divide as suas línguas, porque tenho visto inimizade e contenda na cidade. De dia e de noite andam sobre os seus muros em redor dela. Iniquidade também e vexame há no meio dela. Maldade há no meio dela. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Porque não é um inimigo que me afronta, então eu o suportaria. Nem é o que me odeia, que se exalta contra mim, então dele me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Juntos tomávamos doce conselho e andávamos em companhia na casa de Jesus. Que a morte os assalte e vivos desçam ao inferno, porque calamidades há nas suas moradas e no meio deles. Mas eu invocarei a Jesus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei, e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Redimirá a minha alma da guerra que há contra mim, pois muitos se opõem a mim. Jesus ouvirá, e os afligirá sim, aquele que oprime desde a antiguidade. Selá. Porque não há neles mudança nenhuma, e tampouco temem a Jesus. Estende as suas mãos contra os que têm paz com ele. Ele quebrou a sua aliança. As suas palavras eram mais macias do que o azeite, contudo eram espadas nuas.
As suas palavras eram mais brandas do que o óleo, contudo, eram flechas. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Jesus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de engano não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Amados irmãos e irmãs, o Salmo 55 que acabamos de ler é um clamor do coração, uma conversa sincera com Jesus sobre a dor e a traição, e nos mostra como confiar nele. Ele começa com um pedido urgente. Ó Jesus, inclina os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. É como se o salmista estivesse pedindo: Jesus, por favor, me escute bem, não se esconda quando eu te procurar. Ele está lamentando e fazendo barulho, como alguém que chora muito alto, por causa da voz do inimigo e da opressão de quem faz o mal. Essas pessoas ruins jogam coisas feias sobre ele e o detestam com raiva. A dor é tão forte que o salmista sente o coração doer dentro de mim e terrores da morte caíram sobre mim. É como se ele sentisse um medo muito grande, um pavor que o cobria. Nesse momento de desespero, ele deseja ter asas como de pomba, para poder voar para longe e encontrar descanso em um lugar deserto. É a ideia de querer escapar de toda a tempestade e da ventania, de toda a dificuldade que o cerca. Então, o salmista pede a Jesus para destruir e confundir as línguas daqueles que falam mal. Ele vê que a cidade está cheia de brigas e maldades, com pessoas andando pelos muros de dia e de noite, planejando coisas ruins e enganos. A maldade e a trapaça estão por toda parte. A parte mais dolorosa do salmo é quando ele fala da traição. Porque não é um inimigo que me afronta, então eu o suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, então dele me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Ele diz que não é um inimigo comum que o está machucando, mas alguém que era seu igual, seu guia e seu amigo muito próximo. Alguém em quem ele confiava de verdade. Eles costumavam conversar e andar juntos na casa de Jesus. É como se o salmista estivesse falando sobre um amigo que virou as costas, uma dor que corta mais fundo do que a de um inimigo declarado. O salmista chega a pedir que a morte assalte esses traidores e que eles desçam vivos ao inferno, pois há muita maldade em suas casas e no meio deles. Essa é uma expressão forte de sua indignação e desejo de justiça, mostrando o quão profunda é a sua dor pela traição. Mas no meio de toda essa dor, a esperança reaparece. Mas eu invocarei a Jesus, e o Senhor me salvará. Ele sabe que, não importa o que aconteça, Jesus vai ouvir seu clamor. Ele promete orar, de tarde e de manhã, e ao meio-dia. Isso significa que ele vai orar o tempo todo, em todos os momentos, e tem certeza de que Jesus vai ouvir a sua voz e salvá-lo da guerra que está acontecendo contra ele. Jesus, que é desde a antiguidade, ouvirá e agirá contra aqueles que oprimem, porque não mudam e não temem a Jesus. É uma metáfora para a fidelidade de Jesus, que sempre esteve lá e sempre estará. Ainda falando sobre os traidores, o salmista diz que eles estendem as suas mãos contra os que têm paz com ele. Ele quebrou a sua aliança. Eles agem contra quem é amigo, quebrando a confiança. Suas palavras pareciam macias como azeite, mas eram como espadas nuas e flechas que feriam de verdade. É uma ironia, pois o que parecia bom era, na verdade, muito perigoso. E então, o Salmo nos dá um dos conselhos mais bonitos e importantes. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Isso é como Jesus nos dizendo: dê para mim todas as suas preocupações, todos os seus medos, todas as suas dores. Eu vou carregar para você e nunca vou deixar você cair. É uma promessa de que Jesus sempre nos segura. O Salmo termina com a certeza da justiça de Jesus. Mas tu, ó Jesus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de engano não viverão metade dos seus dias, mas eu, em ti, confiarei. Aqueles que fazem o mal e enganam não viverão muito.
pois Jesus os levará para um lugar de perdição. Mas o salmista declara sua confiança em Jesus. O Salmo 55, portanto, nos ensina que, mesmo quando a dor da traição é grande e a vontade é de fugir, a gente pode e deve entregar tudo nas mãos de Jesus, porque Ele nos ouve, nos sustenta e sempre nos defende. Ele está no controle de todas as situações e cuidando de cada detalhe da nossa vida. E essa certeza nos impulsiona para o próximo passo. Amados irmãos e irmãs, depois de mergulharmos tão profundamente nas palavras emocionantes e cheias de esperança do Salmo 55, é chegado o momento de elevarmos nossos corações em uma oração sincera e cheia de confiança. Que as verdades que acabamos de contemplar se tornem o alicerce para as nossas súplicas, transformando cada desejo em um pedido de fé. Sintam a presença de Jesus pertinho de vocês, acolhendo cada palavra e compreendendo cada suspiro de suas almas. Ó Jesus, nosso bom pastor e refúgio seguro, viemos a Ti neste instante, com o coração aberto, reconhecendo a Tua grandiosidade e o Teu amor sem igual. Tu és a nossa rocha inabalável, o nosso sustento em todos os momentos da vida. Neste momento, Senhor, assim como o salmista, clamamos a Ti. Inclina os Teus ouvidos à nossa oração e não Te escondas da nossa súplica. Atende-nos e ouve-nos, Jesus. Lançamos diante de Ti o nosso lamento e o nosso ruído, por causa da voz do inimigo, por causa da opressão do ímpio que lança sobre nós a iniquidade e nos abomina com furor. O nosso coração está dolorido dentro de nós, Jesus, e terrores da morte caem sobre nós. O temor e o tremor nos sobrevêm, e o horror nos cobre. Há momentos em que desejamos ter asas como de pomba, para voar para longe e encontrar descanso, para escapar da tempestade e da ventania. Mas sabemos que o nosso verdadeiro descanso e refúgio estão em Ti. Pedimos-te, Jesus, que destruas e dividas as línguas daqueles que tramam o mal. Tu vês a inimizade e a contenda na cidade, a iniquidade e o vexame que andam sobre os muros, e há no meio dela a maldade, a astúcia e o engano que não se apartam das suas ruas. Ajuda-nos a suportar as afrontas, especialmente quando vem de alguém que era nosso amigo, nosso igual, nosso guia e íntimo amigo. A dor da traição é profunda, Jesus, pois juntos tomávamos doce conselho e andávamos em companhia na Tua casa. Mas eu invocarei a Ti, Jesus, e Tu, o Senhor, nos salvarás. De tarde e de manhã e ao meio-dia, oraremos e clamaremos, e sabemos que Tu ouvirás a nossa voz. Tu redimirás a nossa alma da guerra que há contra nós, pois muitos se opõem a nós. Jesus ouvirá e afligirá aqueles que oprimem desde a antiguidade, pois não há neles mudança, e tampouco Te temem. Que a Tua justiça prevaleça sobre aqueles que estendem as suas mãos contra os que têm paz contigo e quebram a Tua aliança. Suas palavras podem ser macias como azeite, mas sabemos que são como espadas nuas e flechas. Nós lançamos o nosso fardo sobre Ti, Jesus, e sabemos que Tu nos susterás. Nunca permitirás que o justo seja abalado. Cremos que Tu farás os homens de sangue e de engano descerem ao poço da perdição, pois não viverão metade dos seus dias. Mas nós, Jesus, em Ti confiaremos. Que a Tua presença seja a nossa maior alegria, a nossa paz e a nossa segurança em cada novo dia. Enche-nos da Tua sabedoria, para que a nossa boca fale do que é justo e a nossa língua proclame a Tua verdade. Que a Tua lei esteja em nosso coração e que os nossos passos não resvalem para o pecado. Permanece conosco, Jesus, em cada passo, em cada decisão, em cada momento. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu amor que transforma e liberta. Amém. Amados irmãos e irmãs, que o poder das palavras do Salmo 55 tenha tocado profundamente o coração de cada um de vocês, trazendo consolo e a certeza de que Jesus está sempre ao nosso lado, mesmo diante das maiores dores e das mais difíceis traições. A simplicidade da mensagem de Jesus é o que nos conecta a Ele, sem a necessidade de palavras rebuscadas
ou termos difíceis. O que importa é a sinceridade do nosso coração e a certeza de que Jesus está pertinho, compreendendo e cuidando de cada detalhe da nossa vida. Ele está no controle de tudo e nos ama incondicionalmente. Agora, quero fazer um convite muito especial a todos vocês. Se esta mensagem ressoou em seu coração, se você sentiu a presença e o amor de Jesus em cada palavra, eu os encorajo a dar o próximo passo. Que tal compartilhar este vídeo com alguém que você ama? Alguém que talvez esteja precisando de uma palavra de conforto, de uma dose de esperança, ou de um lembrete do amor inabalável de Jesus. Compartilhar é semear a boa semente, é estender a mão a quem precisa de um abraço de fé. É simples, direto e centrado em Jesus. E não se esqueçam de deixar seus comentários. Eu amo ler cada um deles, pois é através de suas experiências e testemunhos que a nossa comunidade de fé se fortalece e cresce. Se você ainda não é parte da nossa família, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos encontros. Assim, você será avisado sempre que tivermos um novo conteúdo repleto de ensinamentos e inspirações. Continuem firmes na fé, confiando que Jesus está sempre ao nosso lado, guiando-nos em cada passo do caminho. Até a próxima, e que a paz de Jesus esteja com todos vocês.